Olá, seja muito bem-vindo. Meu nome é Felipe e nesse vídeo eu vou te explicar por que o dólar está tão alto e quais são as perspectivas de ele efetivamente cair. E eu sei que muita gente pensa que dólar alto influencia só para quem vai viajar, para quem vai para Disney, enfim. Só que não, o dólar alto ele influencia todos os brasileiros de todas as camadas sociais, porque o dólar alto, por exemplo, vai influenciar no preço do trigo, que vai influenciar no preço do pão, vai influenciar no preço do biscoito, por exemplo, que são produtos que todo mundo consome. Então, é preocupação de todo mundo, mas eu sei que principalmente daqueles que vão viajar, isso é uma preocupação bem direta, né? Então vamos lá entender por que o dólar está assim tão alto e quando que ele vai baixar. Bom, vamos primeiro entender o seguinte: o câmbio no Brasil é flutuante. O que isso significa? Significa que o dólar ele vai subir ou aumentar na medida da oferta e demanda. Ou seja, quando tiver muito dólar circulando na economia brasileira, isso é, o dólar está mais abundante, ele tende a ficar mais barato, porque é uma coisa mais fácil de achar, digamos. Já quando o dólar está escasso, ele tende a ficar mais caro, é uma coisa mais rara, então ele tende a ficar mais caro. Então é exatamente esse momento que a gente está vivendo, de escassez de dólares na economia brasileira. E por que a gente está vivendo essa escassez, né? De onde vem esses dólares, por que eles não estão aqui, para onde eles foram? É o seguinte: existem alguns fluxos de dólares, mas o principal fluxo de dólares no país são os investimentos dos estrangeiros. Então, quando os investidores estrangeiros colocam seu dinheiro aqui no país, eles injetam dólares no país e isso tende a baratear o dólar em relação ao real. Ou seja, se a gente está nesse momento de dólar muito alto, isso quer dizer que os investidores estrangeiros não estão investindo no Brasil, eles tiraram o seu capital do Brasil. E aí vamos entender por que isso aconteceu, né? Aí você deve estar pensando, pô, então naquela época que o dólar era barato, era 2, 3 reais, quer dizer que o investidor estrangeiro gostava do país e agora não gosta mais? Sim, mais ou menos isso, mas vamos entender o porquê. Naquela época, a gente tinha uma taxa Selic de, 15%, de 2 dígitos. E aí o que acontecia? Vinha muito investidor estrangeiro trazendo o famoso dinheiro, o capital vagabundo, são os rentistas, né? Era aquele investidor estrangeiro que ele pegava um dinheiro emprestado lá no Japão, pagando juros de 3, 4% ao ano, e investia esse dinheiro no Brasil recebendo juros de 15% ao ano. Então era um investidor que ele não está muito preocupado com o país, ele só quer colocar ali o dinheiro porque ele sabe que tem uma taxa muito alta de juros e que ele vai receber muita grana ali em cima. Só que uma taxa Selic alta, ao mesmo passo que ela atrai o capital estrangeiro, ela inibe o crescimento da economia interna. Então é uma faca de dois gumes. Por isso que não é exatamente a melhor solução simplesmente aumentar a taxa Selic, porque aí a gente vai acabar tendo um dólar mais baixo, só que a economia brasileira vai ficar desaquecida, vai tender a não crescer, né? E não é isso que a gente espera. O governo atual está atuando justamente no contrário dessa linha, ele baixou a taxa Selic para o menor patamar da história para tentar estimular a economia brasileira a crescer, né? O Brasil vem aí de um momento bem difícil econômico e está começando a crescer agora. Só que nesse cenário, o estrangeiro rentista, o investidor estrangeiro rentista, ele vai embora, porque não interessa mais para ele receber juros de 4% no Brasil. Ele vai para outro país, ele vai para a Argentina, ele vai para a Turquia, onde tem uma taxa de juros mais alta. Daí só fica no Brasil o investidor estrangeiro que acredita nas empresas brasileiras, aquele que acredita que no crescimento econômico brasileiro, que as empresas brasileiras vão se beneficiar do crescimento econômico, vão aumentar suas receitas, aumentar seus lucros. Ele fica no país no ativo de risco, ou seja, aquele capital de renda fixa que o investidor estrangeiro rentista gostava não existe mais, ele paga muito pouco. Então o que sobrou de bom, digamos assim, é o capital de risco. Só que aí quando se trata de capital de risco, o investidor estrangeiro muitos acabam fugindo dos países emergentes ou tendo uma certa aversão aos países emergentes, principalmente quando há grandes tormentas, grandes crises mundiais, grandes situações que estão abalando a economia mundial, como
por exemplo, uma possível crise mundial ou vírus na China, enfim, tudo isso faz com que o investidor estrangeiro fique mais averso aos países emergentes, tire seu capital dos países emergentes, dos ativos de risco e coloque em lugares seguros, como investindo no próprio dólar ou então em títulos do governo americano. Então a gente está no momento em que está com a taxa de juros básica muito baixa, isso afugenta o estrangeiro rentista. A gente está num momento de mundo muito turbulento e isso afugenta o investidor estrangeiro de risco dos países emergentes. Ou seja, o dólar está indo embora do país e isso está gerando esse aumento substancial do dólar frente ao real. Mas então qual é a solução? Quando é que o dólar vai voltar a subir? Bom, a solução é muito clara. A solução é o país voltar a crescer, é o país se aquecer economicamente, gerar empregos, as empresas crescerem, aumentarem seus lucros. Na medida que o país for se mostrando um país seguro economicamente, com reformas econômicas, melhorando a produtividade, melhorando a competitividade, isso tende a deixar os investidores estrangeiros mais tranquilos de voltar o seu capital para cá. E a outra questão é o próprio cenário internacional. Enquanto o cenário internacional estiver turbulento, não tem jeito, o investidor estrangeiro ele tira o capital dos países emergentes e bota nos países mais seguros, principalmente nos Estados Unidos. Então é um cenário desafiador, acho que o dólar ainda vai passar um tempo aí em patamares bem elevados. É uma pena principalmente para quem vai viajar, mas fazer o que, né? É um caminho de longo prazo, não é uma coisa assim que vai, próximo mês o governo vai acionar um botão ali e tudo vai mudar, mas a gente tem que trilhar, a gente tem que passar por isso, é um processo gradual e o Brasil está mudando de patamar, espero eu. Em algum momento o câmbio vai se adequar num patamar, digamos, mais aceitável que esse que está hoje. Beleza? Então espero que eu tenha te ajudado a entender essa lógica do dólar. Se você gostou desse vídeo, já dá um like aí, comenta se você entendeu, se ficou com alguma dúvida e se fez sentido para você e se você vai ou não se prejudicar com a queda ou a alta do dólar, né? Beleza? Não se esquece de se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo com a galera e também me acompanha lá no Instagram, eu compartilho conteúdo diariamente sobre finanças e investimentos, beleza? Então é isso, a gente vai ficando por aqui, um abraço e até a próxima.